Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater falta de vacinas, especialmente infantis, nos municípios. Suspendo por 5 minutos a reunião. Dr. Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde, Cal Saúde, convido para tomar assento à mesa e que tem sido um defensor dessa questão da vacinação. Convido também Marcela Lencini Ferraz, diretora de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, representando Fábio Baquerete Vitor, secretário da Secretaria de Estado da Saúde. Também convido a Aline Lara Cavalcante Oliva, superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, representando Fábio Baquerete Vitor, da Secretaria de Estado da Saúde. Convido Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, superintendente estadual do Ministério da Saúde de Minas Gerais, em Minas Gerais. Infelizmente, a Maflávia não está, não mandou justificativa, nem ninguém para colocar. Sempre o Ministério da Saúde ficando ausente nas discussões da questão da saúde de Minas Gerais. Mesmo que não tenham o que explicar, pelo menos venham aqui e falem, não tenho o que explicar, né? Também Nízia Verônica Trindade de Lima, ministra da Saúde, que também não está presente, não mandou nem uma justificativa, né? Também quero convidar o Marcos Vinícius da Silva Bizarro, presidente da Associação Mineira de Municípios, ou representante, e alguns secretários de saúde de vários municípios que não chegaram. À medida que forem chegando, peço para que a gente possa realmente criar uma discussão. E a falta, às vezes, de municípios, a gente fica pensando aí, né, doutor Luciano, quem sabe está tudo bem, né? E a gente fica preocupado e achando que não está tudo bem. Ou talvez não está tudo bem e eles não conseguiram vir aqui para discutir um tema tão delicado como esse. Mas, de qualquer jeito, eu quero passar a palavra para Marcela Lencini Ferraz, para colocar como está a situação de vacinas no nosso estado de Minas Gerais. Cadê? Como é o nome? Bem, boa tarde. Só um minuto, Marcela, por favor. Eu quero convidar Tiago Ferreira, que é representante da MM, por favor. Bem, boa tarde. Eu tenho uma apresentação, se puderem colocar, por favor. Sim. Obrigada. Bom, então, em nome da Secretaria de Estado de Saúde, né, nós gostaríamos de cumprimentar a todos, deputado Arlen, e agradecer a oportunidade de nós virmos aqui poder falar um pouco sobre as questões das ações de vacinação no âmbito do Estado de Minas Gerais, dentro desse contexto, né, proposto da audiência pública, onde nós vamos colocar um pouco do que nós estamos desenvolvendo, né, nesse contexto, né, de eventual falta de alguns imunobiológicos, trazer a situação como que está posta hoje no Estado e como que estão os nossos resultados relacionados à cobertura vacinal. Ah, mudei. Agora foi. Bom, para iniciar, eu acho que é importante a gente destacar que a Secretaria colocou
dentro do seu planejamento estratégico 2023 a 2026, a vacinação como um tema prioritário. Então, dentro dos 8 objetivos SUS, a gente tem um objetivo específico destacado, que é relacionado ao aumento das coberturas vacinais para que a gente evite internações e óbitos. Então, posto isso, a Secretaria considera, né, como um tema prioritário a vacinação, uma das suas prioridades para esse período 2023 a 2026, e para alcançar esse resultado, nós colocamos, então, um projeto chamado Vacina Mais Minas. Esse projeto ele foi criado no ano de 2023, ele tem diversas frentes, com ações específicas propostas para cada uma dessas frentes, como, por exemplo, a questão da inovação, de buscar novas alternativas que ajudem e que facilitem o aumento das coberturas vacinais, a questão de melhorar o acesso aos dados e às informações, que a gente sabe que é importantíssimo para que a gente acompanhe a situação de como que está, né, a cobertura vacinal na nossa população, aperfeiçoar os mecanismos de comunicação para que a gente consiga falar melhor com a população, desenvolver políticas públicas com diretrizes claras, tanto para o Estado quanto para os municípios, para ver o que a gente pode fazer para além, né, para conseguir alcançar as coberturas vacinais, e também ações de mobilização. No ano de 2024, né, então, além do programa, do projeto Vacina Mais Minas, né, que tem produtos e entregas bastante específicas, a gente também teve, né, a manutenção das nossas ações de vacinação de rotina, e tivemos 3 importantíssimos movimentos de intensificação da vacinação. Então, nós realizamos a campanha nacional de vacinação contra a influenza e a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que foram realizadas no primeiro semestre de 2024, e agora, no segundo semestre, concluído na semana passada, nós fizemos um grande movimento dentro do Estado de Minas Gerais. Digo dentro do Estado de Minas Gerais, porque esse ano nós não tivemos a campanha nacional de multivacinação, então a Secretaria de Estado, o Estado de Minas Gerais, entendendo a importância, junto com seus municípios, pactuou, né, na Comissão Intergestores Bipartite, a realização da campanha estadual de multivacinação, que a gente vai falar um pouquinho mais dela logo a seguir. Dentro do programa Vacina Mais Minas, né, do projeto estratégico Vacina Mais Minas, nós tivemos alguns importantes avanços no ano de 2024, que eu destaco aqui alguns pontos. Um deles foi o Vacimóvel, que foi uma ação que a gente iniciou no ano de 2023 e que conseguimos avançar no ano de 2024. Então, hoje, nós já temos 163 unidades entregues, né, o número atualizado dessa semana. Tivemos, dentro das políticas públicas, a publicação do Programa Mineiro de Imunizações, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, com outros documentos importantes atrelados, que é um guia de vacinação na escola, o plano de contingência de rede de frio. Tivemos diversas ações nos territórios de proximidade com os municípios, de fazer oficinas regionais com os municípios, vários dias relacionados às campanhas de vacinação, semana de vacinação das escolas. Estamos num processo de aquisição, junto com os municípios, de fantasias do Zé Gotinha, para ajudar nas ações de mobilização. O doutor Luciano está aqui, tivemos, né, mais uma vez, mais um ano, uma iniciativa, né, que veio do Ministério Público, que a Secretaria, né, está junto, que é o selo Bora Vacinar, que reconhece aqueles municípios que conseguem avançar nas questões de vacinação. A campanha estadual de multivacinação, distribuição de incentivo financeiro aos municípios e um grande avanço nas questões tecnológicas. Então, cada vez mais a Secretaria vem trabalhando com transparência, disponibilizando painéis de informação para que os municípios possam ver sua situação de cobertura vacinal, sua situação epidemiológica e possam traçar suas políticas públicas. Então, o estudo está disponível já para os municípios e também para a população que queira acompanhar a situação do seu município, da sua região. Dentro das políticas públicas, né, o nosso grande destaque de entrega é o Programa Mineiro de Imunização. Então, foi uma pactuação que nós fizemos na CIB, na Comissão Intergestores, do mês de setembro, que é um documento que traz objetivos, né, princípios e diretrizes, tanto para o Estado quanto para os municípios, né? E, a partir desse programa mineiro, a gente quer dar uma cara de Minas Gerais para que Estado e municípios possam avançar nas questões relacionadas à vacinação. E esse programa, que foi pactuado agora, em setembro, ele vai começar a ser implementado a partir de janeiro de 2025.
Além disso, aqui só para trazer, né, já falei da questão dos vacimóveis, né, então muitas unidades já foram entregues e os municípios estão já efetivamente utilizando como uma maneira de chegar até a população, aquela população que não consegue ir até a unidade de saúde, que a gente consiga proporcionar, né, opções e alternativas para que eles possam vacinar de uma maneira mais facilitada. Né, já temos ali várias fotos mostrando ações que já vêm sendo executadas. Outro importante documento relacionado à política pública é o Guia de Vacinação nas Escolas, que é um documento voltado tanto para profissionais de saúde quanto da educação, que foi desenvolvido, né, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que é justamente trazendo uma orientação para que esses profissionais possam utilizar o ambiente escolar, que é um ambiente que a gente consegue acessar, né, o nosso grande público de vacinação, como um local, né, propício à vacinação, um local de educação e saúde, onde a gente consiga mostrar a importância da vacinação. A nossa campanha estadual de multivacinação, que eu já falei, que foi uma iniciativa do Estado, né, ela foi realizada em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, com a meta de atualizar a caderneta desse público. Tivemos o período de realização do dia 4 ao dia 29 de novembro, então acabou na última sexta-feira, com o nosso dia D realizado no dia 23. E aqui, né, o nosso reconhecimento a todos os municípios, né, que participaram conosco desse grande movimento, que a gente sabe que a campanha, além de proporcionar um momento de realizar a vacinação, também é um movimento da gente mobilizar a população. Então, tivemos uma grande mobilização. Ali são fotos do dia D realizado em alguns dos municípios. Né? A gente agradece muito a parceria dos municípios, nesse momento e em todas as outras propostas que a gente tem levado com relação à recuperação das coberturas vacinais. Chegando ao tema da nossa, né, audiência pública, falando um pouco da situação dos imunobiológicos, a questão da falta, né, desabastecimento, ou, né, pontual, ou por um período mais prolongado, ela tem acontecido, né, ao longo do ano de 2024, nos últimos anos também temos observado. O que é importante a gente destacar? Né? Em alguns momentos, a gente teve a substituição de alguns imunobiológicos, então, quando, na falta de uma, o Ministério da Saúde recomenda a utilização de outro que vai atuar sobre a mesma doença. Um exemplo, na falta da meningite C, utilizou-se a CWY. Então, isso aconteceu ao longo do ano. E, hoje, o que nós temos de situação mais crítica relacionada aos nossos estoques? Então, temos duas vacinas, que é a Covid-19 e a vacina contra a varicela, que eu vou falar no próximo slide. Com relação à vacina da Covid-19, que é essa vacina da Moderna, ela foi implantada no mês de maio de 2024, em duas apresentações. Então, a gente tem uma apresentação de multidose, que é utilizada em crianças, né, a partir de 6 meses de idade, e a seringada, que é acima de 12 anos, que atende o público de adultos. O Estado recebeu essa vacina na multidoses nos meses de maio, junho, e recebeu uma última remessa em outubro. E a vacina seringada, que é de adultos, nós recebemos no intervalo entre julho e setembro. Então, foi realmente um abastecimento, né, não ocorreu ao longo de todos os meses. Atualmente, o estoque dessa vacina está indisponível aqui no Estado, e, de acordo com o Ministério da Saúde, o contrato para aquisição das novas doses já foi assinado com as novas empresas, né, com previsão de entrega na primeira quinzena de dezembro, e, depois dessa entrega, a gente segue, então, o trâmite de avaliação pelo INCQS, que é o instituto que faz a avaliação e a liberação dessas vacinas. Com relação à vacina contra a varicela, o Estado vem recebendo essa vacina de forma irregular desde agosto de 2023, sendo que a última remessa foi recebida em junho de 2024. A gente tem um pequeno estoque quantitativo para bloqueio de surto, então, se a gente tem, né, um sistema de vigilância que vai acompanhando a situação dessas doenças no Estado, e, se a gente identifica algum surto, a gente encaminha, então, doses de vacina para conter aquele surto, então, a gente tem um pequeno estoque para isso. E, de acordo com o Ministério da Saúde, diante dos obstáculos regulatórios, né, de fabricação, eles tiveram, né, questões de entrega, que acabaram comprometendo os estoques nacionais, fizeram algumas aquisições, e há uma previsão de que a gente tenha regularização no primeiro semestre de 2025. Do ponto de vista da Secretaria de Estado, é importante a gente destacar que temos mantido, né, um diálogo muito próximo do Ministério,
com relação à formalização das nossas necessidades, né, do que é necessário, mantendo sempre os nossos pedidos. E assim que a gente recebe o estoque dessas vacinas, a gente encaminha aos municípios, né, para que eles possam ter os estoques oportunamente. Tá? Então, é importante a gente destacar. E, do ponto de vista da aquisição, a aquisição é realizada pelo governo federal, sendo competência do Estado a distribuição das vacinas dentro do Estado. Por fim, para finalizar minha fala, já encaminhando para o final, então, trazendo um pouco dos nossos resultados que temos, né, apesar de pontualmente essas dificuldades, a gente tem muito a celebrar, sabendo que os nossos esforços, e quando eu digo nossos, né, do Estado e dos municípios, têm trazido bons resultados com relação à cobertura vacinal. Esse primeiro gráfico ele faz um comparativo da cobertura vacinal para diversos imunobiológicos, comparando o ano de 2021, que é essa barrinha azul mais escura, com o ano de 2024, no período de janeiro a agosto de 2024. Quando a gente compara esses 2 anos, por que esses 2 anos? Porque 2021 foi o ano que a gente começou a retomada pela busca da recuperação das coberturas vacinais. Então, quando a gente compara esse marco inicial da retomada com o ano que nós estamos, nós vemos que todos os imunobiológicos tiveram um aumento de cobertura vacinal nesse período. Então, mostrando que estamos revertendo o cenário de queda que a gente vinha observando desde 2015. E, para além disso, já temos ali cobertura alcançada para as vacinas de BCG e hepatite B. Aqui, para o mesmo modo, é para crianças de 1 ano de idade, também fazendo esse comparativo entre 2021 e 2024. O que a gente observa fazendo esse comparativo? Também o aumento, né, para todas as vacinas, à exceção da varicela, que há esse comprometimento de estoque, mas também com alcance de cobertura vacinal para as vacinas tríplice, meningo C, pneumo e pólio, no primeiro reforço. Então, são resultados bastante importantes, tendo em vista que há muitos anos a gente vinha com uma queda na cobertura vacinal, então a gente estamos conseguindo reverter esse cenário, e para isso, né, importantíssimo continuarmos nesse esforço, né, Estado, municípios e população, trazendo e mostrando a importância da vacinação. Então, o que eu tinha preparado para apresentar é isso. Antes de concluir, eu vou passar a palavra para a Aline, nossa superintendente, para que ela possa fazer essa saudação e a complementação. Boa tarde a todos. Marcela apresentou muito bem o nosso cenário epidemiológico, tanto nas coberturas vacinais, quanto a distribuição dos imunobiológicos que estamos tendo. Obrigada. E aí é importante a gente destacar, né, que é fundamental a parceria dos municípios com o Estado. A estratégia do Vacimóvel é uma estratégia que tem ganhado muito sucesso no território. É uma sala de vacina itinerante que busca levar a vacina nos locais onde ainda não é possível abrir uma sala de vacinação. A gente tem feito uma boa adesão. No dia D, no dia 23 de novembro, que aconteceu no sábado, vários municípios aderiram à estratégia do Vacimóvel e a gente conseguiu realizar muitas aplicações. Então, a gente novamente agradece a adesão dos municípios e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Bom, estamos vendo aí o desleixo, ou poderemos chamar até de genocídio, do governo federal, porque a gente vê aqui, por exemplo, matéria do Tempo, campanha em Minas começa sem vacinas de Covid e catapora. E aí, a turma que está hoje no Palácio do Planalto, ela falou tanto de genocídio no passado, e aí fazendo essa questão. De acordo com o site Olho na Fila, administrado pela Prefeitura de São Paulo, até amanhã dessa terça-feira, não havia vacinas contra a Covid-19 disponíveis nos postos-de-saúde da capital. A Prefeitura informou que a última remessa foi em outubro desse ano, com 60 mil doses para a cidade de São Paulo, aí de Covid. Ainda, o Programa Municipal de Imunizações de São Paulo solicita semanalmente as doses necessárias aos programas estadual e nacional de imunizações, mas ainda não obteve uma resposta sobre novos repasses. Também, 11 estados relatam falta de algum tipo de vacina
vejas quais são e o que diz o governo. O que diz o governo é que o povo que se lasque, né? Desse jeito. Isso é que o Ministério da Saúde tem feito. Agora, às vezes, tem recurso, né, para pagar algumas danças e algumas situações pornográficas com dinheiro do Ministério da Saúde, mas não tem a capacidade de comprar vacina e está ficando difícil aqui, no ano 2024, botar a culpa no governo anterior. Catapora também, no Paraná, complicado, baixos estoques de febre amarela. No Rio de Janeiro, há estoques reduzidos, Covid-19 faltando, XXB 1.5, também contra hepatite A, contra hepatite B. Em setembro, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, feita entre os dias 2 e 11, mostrou que 64,7% dos 2.415 municípios questionados relatavam falta de vacinas. Todos devem ser culpados, porque o Ministério da Saúde, com tanto amor, não reconhece a falta, porque não dá conta de comprar. E reconhece desabastecimento e atribui o problema à fabricação, à logística, à demanda, nunca é da incompetência da ministra e da turma dela. A pasta disse ainda que tentava formas alternativas de aquisição junto à Organização Pan-Americana de Saúde. O CONAS afirma que não faz o monitoramento dos estoques. E coloca várias situações. O CONASENS não obteve resposta do Ministério sobre a estrutura nacional de produção de imunos biológicos. E o que diz o Ministério da Saúde? O atual governo herdou da gestão passada, 2 anos que eles estão no governo, a falta de algumas vacinas de rotina, como BCG, hepatite B, a vacina oral da poliomielite, da tríplice viral e milhões de vacinas com curto prazo de validade. Grande parte dos imunizantes vencidos em 2023 foi adquirida no governo anterior. Quer dizer que o governo anterior conseguia adquirir e hoje eles não dão conta de adquirir. Situação realmente dramática aí nessa questão aí das vacinações. Nem estamos falando aqui da questão da falta de insulina para diabético, que se não tomar insulina, morre. E como é que é a narrativa que o Ministério da Saúde tem colocado? A narrativa é que eles vão adiantar a entrega de material para insulina, para diabetes. Eles vão adiantar. Quer dizer, não assume que está faltando o material de insulina para diabetes, não. É que vai adiantar para o fim de dezembro, e aí quantos realmente é que vão estar morrendo, né? E aí, aqui, por exemplo, o governo Lula se contradiz com um discurso a favor de vacinas e falta de imunizantes nos municípios. Não, eu sou a favor da vacina, mas não compro, não distribuo, não faço as coisas. É isso que nós estamos vendo aí, né, gerando impactos econômicos e também bastante risco. E as contradições aí, para a gente ver isso aí. Podemos chamar de genocídio? É o governo da ministra genocida? Como é que é isso? Então, a gente vendo aí a questão da a campanha da influenza e poliomielite no primeiro semestre, né? Em 2024, então, não teve campanha nacional de multivacinação? Puxa vida, para quem prega que é bom vacinar, né? Que tem que vacinar, que antigamente tinha genocídio, porque se falava o contrário, não ter a campanha nacional de multivacinação. Mas estadual em Minas Gerais teve.
né? Além disso, o que é que foi feito? Incentivo financeiro estadual para os municípios que tiverem uma boa cobertura vacinal. Agora, como é que os municípios, está aqui o Ibirati, que hoje trabalha lá na AMM e foi da Secretaria de Estado da Saúde, então, como é que o município recebe o incentivo financeiro se, por acaso, não tem as vacinas para poderem falar? Também essa questão aí do Ministério Público com o selo Bora Vacinar tem feito aí bastante diferença para estimular a população a voltar a querer vacinar. Então, quando falta vacina para meningite C, tem que indicar uma outra, e as faltas das vacinas de Covid e 19, porque foram entregues apenas em maio, junho e outubro. Nós estamos em dezembro, né? Inclusive, gostaria de registrar aqui o falecimento de um grande médico da primeira turma de medicina da Unimontes, doutor Lício Fábio, que morreu de Covid. Será que essa morte do doutor Lício Fábio foi porque não tinha vacina de Covid a tempo de um médico vir a falecer? Então, são questões que realmente nos deixam angustiados e a gente gostaria de, antes de ver o doutor Luciano, ver com o Tiago aí da MM, como é que os municípios estão enfrentando essa questão do desabastecimento de vacinas pelo Ministério da Saúde. É genocídio, Tiago? Com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado por nos chamar, né, a Associação Mineira de Municípios. Estamos aqui representando nosso presidente, Dr. Marcos Vinícius. Ele está, no momento, numa imersão de prefeitos, né, um evento que nós estamos disponibilizando qualidade técnica para os gestores, e ele não pôde comparecer, e aí nos encarregou dessa missão. E a MM, ela, inclusive, já tem 90 dias que ela está, através de ofícios, né, caminhando para o Ministério da Saúde, cobrando essas vacinas, juntamente com a CNM, onde que a estrutura toda gestacional, né, dessas vacinas fica a cargo do município, porém, o Ministério não encaminha, né, essas vacinas, e a justificativa é exatamente na questão da fabricação, da logística. E nós fizemos, inclusive, um levantamento recentemente, onde que 211 municípios, né, eles responderam, indicando que a varicela é a principal falta, né, de abastecimento, né, da vacina, e está levando, inclusive, entre 3 e 4 meses, né, essa questão. Então, assim, os gestores eles ficam muito preocupados com essas questões, porque a população vai cobrar o prefeito, né? É na porta da prefeitura que a população vai indicar, vai trazer os problemas, né? E o prefeito ele fica de braços atados, porque o Ministério da Saúde, né, não consegue encaminhar essas vacinas. Então, assim, busca a MM essas informações, essa questão política, para a gente levar para Brasília, para cobrar cada vez mais, juntamente com a CNM, e a gente conseguir realmente solucionar esse problema aí das vacinas e para o município também não ficar prejudicado. Obrigado, Tiago. Realmente, o que fazer, né, com um governo que a ministra se torna aí uma genocida, né, porque não dá conta de comprar as vacinas, e realmente um pessoal que era tão bom na crítica. Bom, com a palavra, o doutor Luciano, do Ministério Público da Saúde. Muito boa tarde, deputado
Arlen Santiago, presidente dessa Comissão de Saúde. Em sua pessoa, cumprimento todos da mesa, todos os presentes. Deputado, primeiro, lamentar, né, que o seu convite para que a sociedade, para que as instituições compareçam aqui para discutir esse assunto, a gente não tenha tido alcance, né? A gente tem aqui um auditório vazio, vamos desejar aí que tenham várias pessoas nos assistindo, que esse tema fique gravado. Por quê? Porque esse tema da vacinação, né, ele foi colocado como um dos principais desafios da saúde pública brasileira para os próximos anos. As coberturas vacinais, o senhor sabe, elas começaram a cair a partir de 2015, e aí alguns fatores são apontados, né? Dentre eles, em primeiro lugar, paradoxalmente, o sucesso do Programa Nacional de Imunizações, ou seja, nós tivemos coberturas tão boas, muitas doenças, a minha geração de pais não conviveu, os profissionais de saúde não conviveram, os gestores não conviveram, e isso gerou um relaxamento, né? E esse relaxamento ele pode ser visto na falta de engajamento, mas nós podemos dizer também na falta de organização da gestão, né? A gente entende os problemas que o gestor enfrenta na questão do fornecimento, da logística, mas nós não podemos sentar em cima do problema e aceitar passivamente esse tipo de situação, né? Então, esse sucesso do PNI ele gerou uma acomodação e esse discurso ufanista. Não, nós temos um Programa Nacional de Imunização que é um exemplo para o mundo. Tá, mas, olha só, a situação mudou, né? Então, esse é um fator que a gente está vendo aqui na prática. O outro fator que a gente também identificado, a falta de imunizantes. Nós estamos tendo exemplo aqui, em relação à varicela, chegou também para o Ministério Público a falta da varicela. Os dados foram exemplificados aqui no sentido de que a cobertura para a varicela foi a pior na campanha, porque não tem vacina, não tem como ter acesso, não tem como ter cobertura. E outros pontos que são colocados também, a falta de capacitação dos profissionais das salas de vacinação, a concentração de imunizantes em determinadas unidades de saúde. Então, a gente vê, por exemplo, em relação à BCG, até que conseguimos retomar a cobertura, mas é um imunizante que não tem em qualquer unidade básica de saúde, muitas vezes isso é uma dificuldade para o acesso. E, por último, vem as questões da hesitação vacinal, de fake news e tal. Mas, vejam bem, a gente não pode ficar sentado em cima do debate de fake news, de movimento anti-vacina, que não estou menosprezando a importância, mas a gente percebe que tem outros deveres de casa a serem feitos para também a gente suprir essas dificuldades e retomar as coberturas vacinais. No âmbito do Ministério Público, dizer que a vacinação ela é uma prioridade. Então, nós temos um Ministério Público que tem pensado para além da lógica de judicialização, então, no sentido de ser companheiro do gestor para implementar as políticas públicas. Nós temos no Sistema Único de Saúde problemas de execução, como esses que estão colocados aqui, mas nós, em termos de política, em termos de previsão de recursos, previsão de imunizantes, previsão de medicamentos, de procedimentos, acho que pensar naquilo que não está padronizado é pensar na ponta do iceberg. Nós temos muita coisa que pode ser feita, nós temos muito medicamento, imunizante, procedimento, exame, tudo para chegar na população. Acho que esse é o maior desafio. O Ministério Público tem pensado assim. No que se refere à vacinação, nós temos uma campanha, que já foi mencionada aqui, chamada Bora Vacinar, que tem o eixo da assessoria de comunicação, com a mobilização da população, divulgação, conteúdo em rede social, esclarecimento para enfrentar as fake news. Nós temos um eixo na área da saúde, que é a área que eu trabalho,
que tem a questão do selo, a mobilização dos promotores para atuarem nas campanhas. A nossa corregedoria, deputado, ela soltou um aviso convidando os promotores a participarem da campanha de vacinação e, inclusive, valorizando o trabalho daquele que tiver uma atuação na vacinação, dando elogio em ficha funcional para aquele promotor. Então, como uma forma de incentivar. E nós temos o selo Bora Vacinar, em parceria com o governo, para reconhecer o trabalho dos municípios que estão atingindo as metas de vacinação. Então, na área da educação, incentivando também a vacinação nas escolas, na área de defesa da criança e do adolescente, o incentivo para que o Sistema Único de Assistência Social cobre a vacinação no âmbito do programa Bolsa Família, com uma condicionalidade e a gente viu o resultado que isso tem, as famílias que são cobradas, a cobertura chega lá próximo de 100%. Então, assim, falar da importância da vacinação é importante, é mais que isso, cada instituição, cada pessoa precisa de ter um compromisso verdadeiro de defender a vacinação, seja no sentido de se colocar a serviço da vacinação, de divulgar, esclarecer, dentro do seu trabalho, das suas competências, tomar medidas para que as vacinas cheguem nas pessoas, para que as equipes estejam mobilizadas, para que a vacinação ela aconteça nas unidades básicas, mas aconteça também de forma extramuros. Eu tomei nota aqui da dificuldade, dessa dificuldade em relação ao fornecimento, como eu disse, já sabia em relação à varicela, e acho que nós precisamos ter alguns encaminhamentos, e da parte do Ministério Público Estadual um dos encaminhamentos é encaminhar a Procuradoria Federal de Direito Cidadão, que é o Ministério Público Federal, para fazer essa interlocução com o Ministério da Saúde, e a Comissão Permanente de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, também com o mesmo objetivo. Aqui em Minas, a gente tem cobrado, agora nós sabemos que o PNI ele é nacional e essa gestão da compra e de fazer o imunizante chegar, ela depende muito do Ministério da Saúde. Então, conte conosco, porque o Ministério Público Estadual está engajado realmente a favor da vacinação. Agradeço aí a lucidez do doutor Luciano, que tem sido um parceiro da saúde e do povo de Minas Gerais, e também aqui dessa nossa comissão. Indago aqui da Marcela o seguinte: como é que funciona essa questão do incentivo financeiro estadual e do guia de vacinação nas escolas? Explicita para mim um pouco mais essas duas situações, por favor. Bom, já há algum tempo a Secretaria vem desenvolvendo, começando a falar sobre o guia de vacinação nas escolas, a Secretaria vem desenvolvendo uma série de ações, entendendo que o ambiente escolar favorece muito o processo de vacinação. Então, temos feito alguns projetos voltados para o aumento de cobertura vacinal, onde, por exemplo, os municípios têm que fazer plano de ação para realizar ações de vacinação na escola, inclusive resoluções de incentivo financeiro, onde tem metas específicas para que os municípios realizem ações de vacinação no ambiente escolar. Então, ele realiza a ação, a gente avalia o resultado daquele indicador e aí ele recebe as parcelas variáveis, que foi o que aconteceu no ano de 2023 e no ano de 2024. Então, essa é uma das formas. O ambiente escolar, a gente faz sempre em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e aí esse guia de vacinação na escola foi construído em conjunto, e ele traz o passo a passo, como que profissionais de saúde, como que profissionais de educação vão organizar essa ação na escola. Então, o guia ele vem para orientar e incentivar a realização dessa ação no ambiente escolar. Já com relação às resoluções de incentivo financeiro, a gente realiza pactuações com os municípios na Comissão Intergestores Bipartite, que é a nossa CIB,
E, por meio dessas pactuações, a gente estabelece metas para que os municípios realizem. Então, a gente repassa o incentivo financeiro, parte deles, por exemplo, uma primeira parcela, coloca as metas. E aí eles executam as metas, a gente monitora e aí faz os demais repasses de acordo com os resultados que eles alcançarem. Nessa nossa última resolução de incentivo financeiro, uma delas, a gente tinha essas metas de aumento das coberturas vacinais e de realização de ações no ambiente escolar, essas vacinações extramuro no ambiente escolar. Então, a gente monitora o resultado dos municípios e aí faz o pagamento da parcela. Mas temos outras formas de incentivo. Por exemplo, o Vacimóvel. O Vacimóvel foi adquirido por municípios e pelos consórcios intermunicipais de saúde por meio de incentivo estadual. Então, a gente faz também a pactuação, faz o repasse, definindo, né, qual município, né, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos, vão receber o recurso para aquisição. Então, são alguns exemplos de resoluções de incentivo financeiro. Bom, então, estamos vendo aí o Estado cumprindo o dever de casa, e se tivesse a vacina, a coisa estaria melhor. Uma última informação que eu gostaria, Marcela, de você colocar, porque a gente tem visto na imprensa a questão de que a gotinha da poliomielite vai ser substituída por injetável. Isso aí vai dificultar a questão da aceitação por parte dos pais e das crianças dessa vacinação contra a poliomielite. E a poliomielite, quando é que vai parar a vacinação? Quando é que ela vai ser considerada erradicada aqui no Brasil? Bom, então, esse processo de substituição, né, ele já aconteceu, a gente já tem a vacina, né, ela já era utilizada anteriormente, a vacina injetável, né, usava a gotinha para algumas situações específicas e a injetável para outras. Agora, a gente só vai usar a injetável, que é essa vacina inativada. Do ponto de vista de aceitação, a gente sabe que tem uma parcela da população que realmente tem medo de agulha, né? E aí criança, principalmente. Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar, mas há todo um estudo, né, em volta, né, da uso específico dessa vacinação, né? Ela é efetiva, é bastante eficaz, a gente vai conseguir proteger a nossa população. Realmente, agora é uma questão de educação e saúde, da gente trabalhar a questão do medo da agulha, mas a gente precisa fazer, porque realmente temos muitas outras vacinas que são injetáveis, né, enfim. E o Zé Gotinha continua, né? As pessoas questionam muito, mas agora continua, o Zé Gotinha continua como nosso símbolo de vacinação. E realmente, né, a gente já vem trabalhando realmente a substituição dessa vacina. E com relação à erradicação da poliomielite, a gente tem registro de polio em outros países, né? Então, a gente tem um risco de reintrodução, a importância da gente manter altas e homogêneas coberturas vacinais, e o processo de erradicação ainda, né, não aconteceu em nível global, justamente por essas situações específicas. Então, importantíssimo que a gente tenha realmente a cobertura mantida no nível, né, indicado de cobertura vacinal. Obrigado. Tiago, a MM... Tiago. Foi dar uma entrevista, né? Virati, assenta aqui com a gente. E tem alguma ideia da MM de uma ação junto ao Ministério da Saúde, ao governo federal, senta aqui, para que a gente consiga tentar resolver isso aí e faça um planejamento para os próximos anos, já que 2024 já ficou a população prejudicada? Primeiramente, desculpa, eu estou sem voz, estou com alergia gigante. Arlen, nós estamos fazendo um trabalho de pressão, de cobrança, realmente, literalmente de cobrança, para que se tome uma solução. Os municípios têm feito campanhas de vacinação dentro do limite das vacinas disponíveis. Então, o que tem de empenho e disponibilidade de gestão está tendo. Nossa cobrança agora está sendo literalmente a pressão para ver se o Ministério supre de alguma forma. Uma compra emergencial, que seja, mas de alguma forma tem que chegar a vacina. Ok. Indago da mesa se tem mais alguma colocação. E aí, cumprida a finalidade da reunião, que é tentar explicitar ao máximo essa questão da importância da vacinação e da falta de alguns imunizantes por parte do Ministério da Saúde, que tem colocado a população em risco. Agradecendo a presença da Secretaria de Estado da Saúde, da AMM e do Dr. Luciano, que é nosso parceiro aqui
da comissão na luta por uma saúde de qualidade para todos e cada vez melhor. Cumprida a finalidade, encerro a reunião e convoco para a ordinária de amanhã, às 10 horas da manhã. Obrigado.